A gente teve um ataque no nosso sistema que registra a vacinação e outros sistemas, né? Isso na madrugada de ontem para hoje. Alguns sistemas foram prontamente restabelecidos, então o Ministério da Saúde, por intermédio do DataSUS, trabalhou intensamente ao longo da madrugada e diversos sistemas extremamente importantes para o funcionamento do sistema de saúde foram restabelecidos. Então, na madrugada, não só o da vacinação, mas diversos outros sistemas ficaram instáveis. Então, o sistema que regula, o CISREG, que regula as filas, por exemplo, que marca cirurgias, também tinha ficado fora do ar. O sistema de transplante tinha ficado fora do ar. Os próprios sistemas internos do Ministério, que a gente usa para tramitar os documentos, tinham ficado fora do ar. E isso foi prontamente restabelecido. O que a gente ainda não conseguiu restabelecer foi enfim, os sistemas e as informações que tratam do registro da vacinação. O time está trabalhando intensamente para conseguir restabelecer isso da forma mais rápida possível, não só a equipe do Ministério, mas também a empresa contratada. Então, acho que com relação ao ataque é isso. O caso já está com a Polícia Federal, o caso também está sendo analisado pelo GSI. A gente não pode dar muitos detalhes sobre o ataque, porque a gente está em fase de investigação e os órgãos que investigam pedem para que detalhes não sejam passados nesse momento para não atrapalhar o processo. Boa tarde, Natália da CNN. Secretário, já que tem tantas opções para o brasileiro apresentar o seu comprovante de vacinação e também pensando que o estrangeiro não precisaria entrar no Conect SUS para comprovar a sua vacinação, porque ele tem o seu comprovante do seu país, por que postergar a portaria por mais uma semana? Essa foi a única alternativa que o governo, que é contra a apresentação do comprovante da vacinação, deu? Ou o governo trabalhou com outras alternativas? De repente, modificar a portaria só para os estrangeiros e para os brasileiros continuar só valendo para a próxima semana? Tiveram outras alternativas ou não? Natália, a gente trabalhou em prol da segurança, né? Eventualmente existe um brasileiro que está no exterior e não baixou esse sistema. Então, num primeiro momento, entendeu-se interessante postergar por 7 dias. A gente não sabe quanto tempo levará para que as bases fiquem disponíveis para consulta com todos os sistemas restabelecidos. Então, pensando se eventualmente um brasileiro que está no exterior não teria como emitir esse certificado, caso não tenha baixado o PDF ou caso não tenha levado o cartão, por prudência, entendeu-se interessante postergar por 7 dias. Importante mencionar, Natália, que a gente tem hoje um cenário epidemiológico um pouco mais confortável do que a gente já teve, né? Então, a gente tem uma população alvo já imunizada com a primeira dose, mais de 90% dessa população. Estão restritos os voos daqueles países onde foram identificados originalmente a variante Ômicron. Então, a gente tem um cenário um pouco mais confortável e, no entendimento do governo, essa uma semana não vai gerar uma alteração muito significativa no quadro epidemiológico. Então, para não prejudicar o brasileiro que está no exterior, até que a gente tenha um reestabelecimento de todos os serviços, achou-se prudente, então, postergar esse prazo por mais 7 dias. Caso a gente consiga reestabelecer todos os sistemas num curto espaço de tempo, a gente eventualmente pode rever. Mas nesse momento, onde a portaria entraria em vigor amanhã, entendeu-se prudente, então, adotar essa medida para não ficar alterando a portaria diversas vezes para mais 7 dias, para que a gente, então, possa ter todos esses serviços restabelecidos. Bom, secretário, boa tarde. Isis Tassiarini, repórter da Rádio CBN. A principal dúvida, secretário, é se houve ou não perda de dados. A Polícia Federal soltou agora há pouco uma nota dizendo que os bancos de dados não foram criptografados pelos hackers, mas eles entraram na nuvem, comprometeram, apagaram os dados do PNI, do Conect SUS, do eSUS, porque o que estava no backup fica salvo. Mas e o que não estava? Isso foi perdido? Bom, acho que essa é uma pergunta que todos se fazem, o próprio Ministério se faz essa pergunta. A gente está finalizando as investigações, tanto o Ministério quanto a empresa contratada que hospeda esses dados tem uma política de backup. Então, esses backups eles são realizados, mas importa dizer que, ao importar esse backup, eventualmente algum dado pode se corromper nesse processo de importação. Então, é muito cedo ainda para a gente afirmar categoricamente, mas acho que é importante destacar
que a gente tem sim uma política de backup, não só o Ministério, mas também a empresa tem uma política de backup, e assim que a gente tiver uma confirmação, a gente informa prontamente. Mas tudo isso está em investigação, né? É uma base muito extensa, é uma base que não é simples, é uma base complexa. A gente, enfim, tem boas expectativas, mas a gente aguarda a equipe técnica finalizar toda a análise, todo o trabalho. Olá, secretário Yuri Ascar, da Record TV Brasília. Eu gostaria de saber se os sistemas já estão restabelecidos quase todos, como o senhor disse, por que o site como um todo não pode retornar ao ar? O site está no ar, né? Eventualmente o acesso direto ao saude.gov.br não tenha retornado ao ar porque foi esse caminho que o ataque hacker fez. Mas se você acessar gov.br/saúde, você vai ver que o site está no ar normalmente. Não sei se a gente já tem o link do site, mas se puder inclusive acessar o site agora, vocês vão ver que eles estão no ar, inclusive com esse banner onde traz essas questões das informações, onde o usuário pode acessar a segunda via do comprovante. Quando que voltou para o ar, secretário? Acho que prontamente. Desde cedo? Desde manhã desde cedo? Cedo, tá no ar? Desde cedo. Assim, por esse caminho. Ó. Por esse caminho, nunca saiu do ar, então? Não sei se por esse caminho saiu, Mechede, saiu? 2 horas, acho que entre 1 e 3 da manhã, é isso? Isso. Então o site está no ar, www.gov.br/saúde, e esse é o site que a gente falou que foi construído para poder dar as informações para todos os brasileiros. Então, ó, o site está no ar, a gente consegue consultar, enfim, normalmente esse é o banner para acessar onde tem essas orientações. Se puder baixar um pouquinho. Então, ó, esses são os estados que emitem diretamente, lembrando, se você clicar no link, a gente já pode clicar no link de um estado, por exemplo, a gente já remete para onde o cidadão consegue baixar ou se inserir para poder retirar o certificado naquele estado. Lembrando que o cidadão que pode fazer uso desse certificado estadual é aquele cidadão que tomou a primeira e a segunda dose naquele estado, porque o estado tem um registro específico e ele consegue, então, emitir um certificado digital. Então, o site está no ar, esse é o hotlink, se puder baixar um pouquinho, a gente traz, então, essas recomendações, enfim, e algumas orientações nesse sentido, e qualquer nova orientação a gente vai passar para vocês e atualizar aqui nesse site. O endereço tradicional já tem prazo para voltar ao ar? O saude.gov.br? Ele já está no ar. Não, até amanhã. Quem digita Data no Sul está dizendo que até amanhã. saude.gov.br. Até amanhã. Mas esse caminho é válido, né? Deixa eu só falar. Não, o original, gente, o que vale é gov.br/saúde, tá? Já. Mas não, quando ele entrar, ele colocar no Google, aparece já lá esse site, tá? Ele está no ar desde cedo. Raquel da Folha. Teve uma empresa contratada diretamente por conta desse ataque? Não, é a mesma empresa fornecedora desde 2019 que presta serviços para o Ministério da Saúde. Não teve nenhuma empresa especificamente contratada para poder, enfim, analisar ou avaliar esse ataque. Oi, secretário. Catiúcia Sotomayor, da Jovem Pan News. A gente queria saber como que é a rotina de backup, se esses dados são atualizados a cada 24 horas, podem ter se perdido nesse processo? Bom, eu não sei a política de backups no detalhe. Sei que ela existe, e existe uma política de backup do Ministério, e sei que a empresa que presta serviço também tem uma política de backup. As expectativas são boas, mas a gente ainda não pode afirmar que teve, ou eventualmente que não teve nenhuma perda de dado, mas as expectativas são muito boas, sim.